Hoje nós vamos falar sobre vampirismo psíquico, baseado na obra Autodefesa Psíquica de Dion Fortune. Eu tinha gravado outros vídeos da Dion Fortune aqui pro canal, porém não estava sendo com minha voz, eu estava usando uma voz clonada minha com inteligência artificial. Mas a inteligência artificial estava tentando fazer meu sotaque, estava ficando muito estranho, então eu decidi que não vou utilizar mais, tá? Então, separei um roteiro bem interessante aqui sobre o vampirismo psíquico, completamente focado no livro, óbvio, e vamos começar. O livro é o Autodefesa Psíquica, né? Temos mais de 2 partes aqui que vocês podem ver. Vou deixar no card para vocês na descrição. É escrito pela ocultista britânica Dion Fortune, que é o seu pseudônimo, né? O nome dela verdadeiro é Violet Mary First. Ela nasceu em 1890 na Inglaterra, foi psicóloga, pesquisadora de ocultismo e fundadora da organização esotérica conhecida como Sociedade da Luz Interior. Seu trabalho busca unir psicologia, espiritualidade e tradição esotérica ocidental, especialmente através do estudo da Cabala. Eu tenho um livro de Cabala dela que eu ainda não li, né? Se chama Cabala Mística, tá? É um livro fácil de achar, eu comprei na Amazon, não li, tá lacrado, foi um livro recomendado pelo Frater Cassiano Camilo. Como eu li o Autodefesa Psíquica completo e gostei muito, eu comprei o da Cabala. Estou para ler. Ela escreveu diversos livros importantes para o ocultismo moderno. Um deles foi o Autodefesa Psíquica, né, que vamos tratar de um assunto dele aqui nesse vídeo. Essa é uma das obras mais conhecidas dela, inclusive, quando se fala de ataque psíquico, obsessão e fenômenos invisíveis no contexto geral, que podem afetar, obviamente, nós. Inclusive, eu já fiz 2 outros vídeos sobre ela, eu vou deixar no card para vocês. Quando ouvimos a palavra vampirismo, normalmente pensamos nas histórias clássicas de terror. Personagens como Drácula, criaturas da ficção que se alimentam de sangue, mas Dion Fortune argumenta que o conceito de vampirismo pode ter uma base muito mais real do que imaginamos. Segundo ela, o vampirismo não precisa necessariamente ser entendido como algo físico. Ele pode ocorrer no plano psíquico e energético. Ao longo de sua experiência trabalhando com psicologia e ocultismo, ela percebeu algo curioso. Algumas pessoas produziam um efeito muito estranho sobre aqueles que conviviam com elas. Quem estava ao seu redor frequentemente se tornava pálido, cansado, debilitado, emocionalmente instável, como se estivesse perdendo a energia vital. Durante seu trabalho em uma clínica psicanalítica, na verdade, em Londres, Dion Fortune ela observou algo que chamou sua atenção. Alguns pacientes eram extremamente exaustivos de se tratar, né? Ela atendia o pessoal e achava muito exaustivo. Depois de uma sessão com eles, os terapeutas saíam completamente drenados, como se toda a energia tivesse sido sugada. Curiosamente, as enfermeiras que operavam as máquinas de terapia elétrica também relatavam algo semelhante. Alguns pacientes pareciam esgotar as baterias dos aparelhos. Olha que interessante isso. A gente está falando de objetos aqui elétricos, né? Com bateria. Elas absorviam voltagens muito altas sem apresentar reação. Esse fenômeno chamou profundamente a atenção de Dion Fortune. Ou seja, ela observou um fenômeno físico e um fenômeno que afetava ali os objetos de trabalho do pessoal onde ela trabalhava. Ela também observou outro padrão psicológico. Em alguns casos existia uma ligação mórbida entre 2 pessoas, normalmente entre mãe e filha, mãe e filho, 2 amigas muito dependentes ou até casais. Sempre havia uma dinâmica curiosa. Uma pessoa parecia fraca, a outra parecia dominante. Quando o indivíduo debilitado era tratado e começava a melhorar, o parceiro dominante frequentemente entrava em colapso emocional. Era como se houvesse uma troca constante de vitalidade entre os dois. Inicialmente, Dion Fortune tentou explicar isso apenas através de psicologia freudiana. E vale um comentário aqui, eu acredito que vocês que estão ouvindo esse vídeo provavelmente conhecem alguém que você consegue identificar esse padrão que ela falou aqui, né?
uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, ou até um casal. Normalmente já conheci casais que apresentavam realmente, né, essa posição em que um é dominante, o outro é totalmente passivo, e tudo isso que ela descreveu aqui, eu já notei em pessoas da convivência. Provavelmente vocês também. Continuando, mas algo parecia não encaixar. Com o tempo, ela passou a considerar outra possibilidade, a ideia de parasitismo psíquico. Nesse caso, uma pessoa absorveria inconscientemente a vitalidade emocional ou psíquica da outra. Esse tipo de fenômeno seria relativamente comum, mas Dion Fortune faz sua distinção importante. Nem todo parasitismo psíquico é vampirismo. Para ela, o verdadeiro vampirismo psíquico envolve algo mais profundo, algo que seja deliberado, algo ligado à projeção do duplo etéreo. Segundo seus estudos, e inclusive sobre o duplo etéreo tem aqui no canal, tá? Certos indivíduos poderiam projetar parcialmente esse corpo sutil e utilizá-lo para absorver a energia vital de outras pessoas. Em algumas culturas, relatos desse tipo são extremamente antigos. Um exemplo curioso, citado por ela, vem das ilhas das Filipinas. Ali existiu uma tradição envolvendo criaturas chamadas de Belberlens. Se você pesquisar no Google sobre essas criaturas, na época eu anotei, inclusive, essas criaturas justamente para pesquisar, né? Se der tudo certo, eu posso deixar até uma foto para vocês verem, né, como as pessoas retratam esses seres, né? Segundo relatos registrados no século XIX, esses indivíduos estariam em transe e projetariam seus corpos astrais. No caso, eles sairiam fora do corpo, né? A clássica projeção astral. O ocultismo ele tem uma forma de falar de projeção astral, às vezes um pouco diferente, tá? E às vezes um pouco bem exagerada, né? Se é que eu posso colocar essas palavras. Mas eu percebi bastante isso acontecer. Nesse livro aqui a gente percebe alguns exageros. E no Dogma e Ritual de Alta Magia também eu acho algumas coisas um pouco exageradas. Mas vamos continuar. Algumas testemunhas afirmam ouvir um som estranho no ar, como um lamento distante, e ver luzes semelhantes a vagalumes se aproximando. No dia seguinte, a vítima seria encontrada morta, sem sinais externos de violência. Dion Fortune também relata um caso que ocorreu mais próximo de sua própria experiência. Um jovem apresentava sintomas estranhos de debilidade física e psicológica. Durante as investigações, descobriu-se que ele havia sido mordido no pescoço por um primo que apresentava comportamentos extremamente perturbadores. Olha que interessante isso. Esse primo havia desenvolvido práticas perversas durante a guerra e parecia envolvido em algo muito mais sombrio. Segundo a interpretação do adepto que investigou o caso, ambos estavam sendo influenciados por uma entidade vampírica ligada ao plano etéreo. Ou seja, era um ser, né, extrafísico que estava acoplado ali naquele primo dele, né? E deixou ele em um estado completamente dominado pelo aquele ser, né? Incorporado completamente o tempo todo. E vamos continuar. Quando essa entidade foi finalmente expulsa através de um ritual mágico, algo curioso aconteceu. A saúde dos dois jovens melhorou quase imediatamente. Dion Fortune também menciona algo muito intrigante. Casos de pessoas que apresentam picadas extremamente pequenas no corpo, semelhante a mordidas de inseto. Essas marcas aparecem com frequência no pescoço, atrás da orelha, no antebraço, nos lóbulos das orelhas ou até mesmo nos pés. Segundo relatos dos ocultistas, essas seriam marcas de extração de vitalidade. Outro detalhe curioso envolve também os dentes caninos. Alguns indivíduos com tendências vampirescas desenvolvem os caninos anormalmente longos e pontiagudos. Ela afirma ter visto pessoalmente um caso assim. Os caninos eram 2 vezes maiores que os demais dentes, né?
e terminavam com as pontas bem afiadas. Isso é um relato pessoal dela. Apesar de todos esses relatos, Dion Fortune deixa algo muito claro. E aí ela faz o seguinte comentário: o verdadeiro vampirismo psíquico parece ser relativamente raro na Europa Ocidental, mas ela acreditava que alguns casos misteriosos de debilidade extrema, especialmente em regiões tropicais, poderiam estar relacionadas a esse fenômeno. Pessoas que lentamente perdem a vitalidade, ficam anêmicas, enfraquecem, sem que nenhuma doença seja identificada. E assim como em outros fenômenos ocultos, ela faz um alerta importante. Antes de aceitar qualquer explicação sobrenatural, devemos sempre investigar todas as causas naturais. Uma fraude, uma doença, uma sugestão psicológica, tudo deve ser considerado. E ao mesmo tempo, não devemos descartar completamente a possibilidade de que existem fenômenos que ainda não compreendemos. Por quê? Como Dion Fortune costumava dizer e acreditava, o ser humano não é apenas o corpo, não é apenas a mente. Existe algo mais profundo por trás da consciência. E ignorar isso pode nos impedir de compreender certos mistérios da natureza humana. Esse é um capítulo que eu li na época, eu gostei bastante, porque eu consegui identificar muitas coisas sobre o meu dia a dia. É óbvio que aqui tem muito mais detalhe, eu recomendo que vocês comprem o livro e leiam ele por inteiro. Ele é um livro de 150 páginas. Eu preferi comprar, né? Eu tenho o livro aqui em casa e eu acho bem interessante. Eu li ele a primeira vez quando meu primeiro filho ia nascer. Eu ia para o pré-natal com minha companheira e eu ficava lendo lá o Autodefesa Psíquica durante os pré-natal do bebê, né? Então foi bem marcante para mim. E aí eu sempre ia lendo, comentava com ela, né? Essas coisas que eu via padrões assim no meu dia a dia de pessoas que eu convivo ou já convivi. E no livro ela dá algumas características assim, você fala, poxa, eu já convivi com uma pessoa assim, né? E é bem interessante. Eu pretendo fazer de todos os capítulos do livro, eu acho que eu vou manter esse padrão com minha voz, porque fica bem mais interessante, porque a inteligência artificial não consegue fazer meu sotaque. E as pessoas também não gostam muito de inteligência artificial para isso, né? Porque fica um pouco... Eu pessoalmente não costumo consumir conteúdo de inteligência artificial, então porque as pessoas vão querer consumir também, né? Eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Se você se identificou com alguma coisa aqui, quer acompanhar, tem outros vídeos bem interessantes aqui no canal. É um canal de espiritualidade no geral, então eu abordo todos os temas aqui: ocultismo, projeção astral, umbanda. O que eu estiver estudando no momento, eu vou trazer para cá, tá? Até a próxima. Muito obrigado. E é isto.